Se quiser dar uma palavrinha aí com a galera, mete bronca. Quer falar alguma coisa? De boa? Então vamos nessa, pessoal. Já me pediram algumas questões aqui e à medida que vocês forem querendo, pedindo mais, me falem aí. Vamos nessa. Todos estão vendo minha tela e na questão aqui a gente já começa. Isso. A gente colocou vários assuntos. Dificilmente vai conseguir ver tudo, tá? Mas vamos tentar ver o máximo possível. Então a gente começa, ó. Durante uma feira de livros, um dos expositores ofereceu às pessoas que visitaram seu estande 3 tipos de brinde, A, B e C. O visitante poderia optar por levar 1, 2 ou até mesmo os 3 brindes. Porém, sem repetir o tipo de brinde. Importante isso, ó. Página 1, Ana Paula. Já é o material de revisão que eu postei para vocês nos grupos. Além disso, o visitante também podia deixar o local sem levar nenhum brinde dos 3. A tabela a seguir relaciona a quantidade de visitantes e suas escolhas em relação aos brindes oferecidos ao longo de um dia de feira. Sabendo que no dia em questão, um total de 195 pessoas visitaram o stand, o número de pessoas que escolheram exclusivamente o brinde A. Exclusivamente. Se liga nisso. Então, quando você começa a trabalhar com essa pesquisa, pessoal, o que é que vocês entendem? Essa pesquisa que você está tratando nada mais seria do que a ideia de você fazer grupos de pessoas que querem o brinde A, grupo de pessoas que querem o brinde B, C e ambos aí. Então, uma das maneiras que Kenji acha mais interessante de trabalhar com isso aí é você tratar simplesmente com diagramas. Então, vamos embora. Então, esse cara aqui, ó, brinde A, brinde B. E por que você está colocando aqui, por exemplo, essa região que eu estou pintando de verde aí, Kenji? Por que você está colocando essa região comum aqui, A e a B? Porque existem pessoas que liberam os 2 tipos de brindes. Por exemplo, aqui, ó, 35 pessoas. E você também tem ainda mais um terceiro grupo. Deixa eu só arrastar para cá, porque arrastei e devolvi. Maravilha. O que é que está acontecendo aí? Quando você trabalha com esse tipo de questões, pessoal, a minha dica para vocês é você começar logo de cara pela interseção máxima. Ou seja, a interseção significa o quê? A parte comum. Então, a interseção máxima é a parte comum máxima aos conjuntos, que é justamente essa região que eu estou pintando aqui, ó, vou botar de vermelho. Essa região de vermelho é uma região que está exatamente nos 3 conjuntos, A, B e C. Então, começo sempre por ela. Fechado? Quando você olha por isso aí, para isso aí, nessa região, ele não especifica quantas pessoas estão nos 3 grupos. Se você não especifica, eu chamo de X. Peço até um pouquinho de perdão, que eu estou muito rouco hoje. Então, existe um grupo, logo em seguida, que não satisfaz a nenhum deles. Então, um grupo que não satisfaz a nenhum deles, ou seja, não pegou o brinde A, nem o B, nem o C, é justamente essa galera aqui, ó, 10 pessoas estão fora. Então, tá fora dos 3 grupos. E agora, pessoal, a gente começa a montar. Kenji, quem é esse grupo aqui que está entre, por exemplo, A e B? Se você olhar a região que é A e B, a região A e B é essa aqui, pessoal, que eu vou pintar agora, ó. Presta atenção, de dourado. Essa região satisfaz A e a B juntos. Se quem está aí no dourado satisfaz tanto a A quanto a B, essa região dourada aí são 35 pessoas. Se aí já são 35 pessoas e aqui já tem uma quantidade X, a quantidade que não está ocupada dentro dessa região dourada, eu poderia chamar 35 menos X. Tranquilo? Olha lá. A quantidade
está dentro do conjunto A e do conjunto B, que não está na parte da dourada, 35 menos x. Quando você olha para essa outra parte que eu vou chamar de verde, essa região está tanto no conjunto A quanto no C. Essa quantidade que está em A e C, 25. Se 25 é nessa região verde, e aqui na parte central já tem x, a parte que é exclusiva para A e B e não tem C, A e C, desculpe, e não tem B, 25 menos x. E por último, pessoal, até o momento, por último, nessa parte lilás, ou roxa, se você quiser assim falar, é a quantidade, a região, quem não entendeu aqui, ó, vou dar uma ênfase de amarelo. Essa região é a região que está tanto em B quanto em C. Como esse grupo é o grupo que está tanto em B quanto em C, essa quantidade aqui vale 50. Então, se essa quantidade vale 50, quanto vai valer somente na parte que está entre B e C e não está nos três? 50 tirando x. Aí, maravilha, o que é que eu já usei? Já usei essa quantidade, essa, essa. Aí, o que é que nós temos? C dá 120, B 75 e A 85. Nesse caso especial, como C é o maior de todos, eu vou deixar aqui no aguardo. Segura aí um pouquinho. Já todo B, pessoal, é 75. Toda essa região. Deixa eu pintar de uma outra cor aqui. Todo B. Todo B. Toda essa região que agora pintei de amarelo de destaque vale 75. Então vamos lá. Se tudo isso vale 75, peraí. Se tudo isso vale 75, então significa que se eu juntar 35 menos x com x, com 50 menos x, mais essa região, tem que dar 75, tá? Então, juntando 35 menos x mais x, dá 35. Esse mais esse. 35 mais 50 menos x, dá 85 menos x. Então, juntando essas três etapas que eu dei destaque, deu 85 menos x. Mais essas quatro regiões amarelas, essa aqui, ó, essa amarela, essas quatro regiões, isso tudo é 75. Se isso tudo é 75 e aquela parte que eu já risquei de preto vale 85 menos x, então o que sobra exclusivamente para B vai ser 75, retirando o que eu já contei, retirando 85 menos x. 75 retirando isso, 75 menos 85 dá menos 10, menos com menos dá mais x. Então aqui vai ficar x menos 10. E a mesma coisa eu vou fazer com A. O que é que você não está entendendo aí, Carol? Diga aí. Qual a bronca? Deu uma travada? Então vamos lá. Vocês entendem que se o central, a gente começa sempre pelo central? Então se a gente começa sempre pelo central, o central vale x. Quando você tinha B e C, que era justamente B e C,
Agora me escutam? Massa. Vamos lá. Hoje deu uma travada de manhã que foi sinistra. Foi o dia que eu tive mais problema com acesso à conexão desde que comecei nessa parte online. Hoje foi terrorismo. Então, vamos lá. Ó, pessoal, a gente começou com essa pesquisa e a gente diz que a gente começa sempre. Você pode começar, uma das maneiras que eu gosto de começar muito é pela quantidade que satisfaz aos três. Como não existe aí a quantidade que satisfaz aos três visivelmente, então significa que essa quantidade central aqui eu chamo de x, que eu não sei quando vale. Logo em seguida, eu gosto de trabalhar com essa quantidade que não satisfaz a nenhum deles. Quem não satisfaz a nenhum deles está fora dos três. São 10. Está aqui fora. Depois, você voltando, ele afirma que a região que satisfaz a B e C é 50. Presta atenção. Se a região que satisfaz a B e C é 50, a região que satisfaz a B e C é aqui, ó. Isso que é B e C. Se isso vale 50, então se esse pedaço aqui vale X, o que falta para completar essa região vai ser 50 menos X. Veja que se eu somar esses dois pedaços do lilás, dá 50. Depois, ele afirma que A e C são 25. Então, a região que satisfaz A e C é essa região de vermelho, vale 25. Então, tudo que está de vermelho tem que dar 25. Se essa região aqui já é 25, já é X, então vai me sobrar para completar 25. 25 tirando X. E a quantidade que satisfaz a A e B é 35. Então, 35 é essa quantidade aqui, ó. Tudo que está de verde é que está em A e está em B. Se você observar essa região, está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, isso tudo que é 35. Beleza? Então, como já tem X ali embaixo, sobrou 35 menos X. Tranquilo? Seguimos. Nessa sequência aí, eu poderia dizer o seguinte. Eu sei que todo o meu conjunto B vale 75. Tudo que está pintado de amarelo. Vê aí, Carol. Tudo que está aqui, 75. Então, essa quantidade que vai vir para cá, ó, vai ser 75, retirando o que já tem B. Ou seja, retirando isso aqui, ó. Então, se eu pegar 75, que é tudo que tem B, e retirar essa parte azul, vai ser o que vai estar exclusivamente em B. Então, se eu pegar 75 e retirar o que está dentro dessa região azul, se eu somar essas três partes azuis aí, ó, vai ser o quê? 35 menos x mais x dá 35, que x com menos x morreu. Com 50 menos x vai ficar 85 menos x. Se eu somar as três partes. Quando eu faço o jogo de sinal, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 75 menos 85 dá menos 10. Então essa parte exclusiva aqui
somente de B é x menos 10. Agora, olhando o A vale 85. O A, pessoal, é toda essa região agora de vermelho. Isso tudo de vermelho vale 85. Não é verdade? Então, se tudo isso vale 85, e juntando esses 3 pedaços que eu estou dando aqui, ó, em destaque de preto. Se eu somar esses 3 pedaços, aqui, ó, 35 menos x mais x dá 35. 35 com 25 menos x dá 60 menos x. Então, toda essa região de vermelho dá 60 menos x. Tudo isso. Só que eu estou pintando de vermelho, dá 60 menos x. Juntando com essa outra aqui, é todo o conjunto A. Então, todo o meu conjunto A é 85. Então, a quantidade que vai sobrar somente para A a quantidade que vai sobrar somente para A vai ser 85, que é todo o conjunto A, retirando 60 menos x. Então, se eu pego 85 e retiro 60 menos x, 85 menos 60 vai dar 25, menos com menos dá mais x. Tranquilo? Aí, pessoal, é o seguinte, vê só. Ao invés de fazer a mesma coisa para achar o que está somente em C, eu vou fazer assim, ó. Ó o que eu vou pintar. Tudo que está em C, presta atenção. Deixa eu diminuir o tamanho da espessura do papel. Tudo que está em C é isso aqui. Isso tudo é C. Então, essa região que está em C, toda, que eu estou pintando agora para vocês, essa região toda vale 120. Mais, vou botar até de vermelho, 25 mais x, mais x menos 10, mais 35 menos x, e mais 10, vai dar o todo. Então, se vai dar o todo, pode fazer sim, mas do mesmo jeito. Se vai dar o total, quanto é o total? 195 pessoas. Então, se eu somar isso tudo, vai dar 195. Então, vamos ter cuidado na soma. Então, essa soma toda é igual a 195. Então, fazendo as contas agora, bem paciente para não errar, lá vai. 35 com 25 dá 60. 10 com menos 10 morreu. Então, 60 com mais 120 dá 180. Ok? 180. Aqui, ó. X com menos x morreu. Sobrou só esse x. Então, essa soma de lá todinha vale 180 mais x. Isso tudo vale 195. Se isso tudo vale 195, quanto é x, pessoal? 15. Isso aí, Lucas, é 15. Mas x igual a 15, o que é que representa 15, pessoal? 15 representa a quantidade que está nos 3.
Ele não pergunta isso, ó, o que ele pergunta. Aqueles que escolheram exclusivamente o brinde A. Quem escolheu exclusivamente o brinde A, está somente em A. Que é essa galera aqui, ó. Essa galera aqui está somente em A. Essa galera que escolheu somente A. Então, a galera que escolheu somente é 25 mais X. Como X é 15, com 25 vai para quanto? 40. Letra C de casa. Foi? Muita gente marca a letra B porque não leu o texto todo. Ele não pediu a quantidade dos três. Ele pediu aquele que é exclusivo de A. Vamos embora. Vamos embora. Ele vai avançar um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho. Se alguém tiver algum compromisso, tiver que sair, fica à vontade, tá? Eu vou tentar trabalhar um pouquinho a mais, que eu tenho um material bem extenso, mas não dá problema. Beleza? Questão 3. A figura a seguir representa duas árvores localizadas em locais opostos. Em um lago, árvore A e árvore B. E seguiu. O ângulo entre as linhas de visão de um observador, que é as V, é de 105 graus. Então, o ângulo do observador desse cara aqui, ó. E o ângulo formado por uma dessas linhas, e a linha que une as árvores, é de 45. Ele está explicando a figura. Sabendo que a terceira linha mede 100 metros, qual a distância entre as árvores? Então, a distância entre as árvores aí, essa distância é X. Todos comigo? Então, essa figura aí é um triângulo. E o que é que você sabe no triângulo? Que quando eu pego os três ângulos do triângulo e somo, a soma tem que dar quantos graus, pessoal? Nessa 180? Então, se eu junto 45 com 105, vai dar 150. Então, para 180 aqui é 30. Maravilha. Já falei isso para vocês, que quando você tem três informações no triângulo, que não são só ângulos, a gente encontra qualquer outra medida. Aí a gente tem dois caminhos. Se esse triângulo fosse retângulo, eu tentaria fazer Pitágoras ou razões trigonométricas, mas ele não é retângulo. Ele tem um ângulo maior que 90 graus, é um triângulo obtusângulo. Mas nesse triângulo obtusângulo eu tenho quatro informações, eu tenho três ângulos e um lado. E a dica é essa aí, boa, Lucas, que quando a gente tem no triângulo, normalmente ele tem mais informações de ângulos que lados, normalmente a gente usa a lei dos senos. Quando a gente normalmente tem mais lados do que ângulos, lei dos cossenos. Nesse caso vai ser lei dos senos, porque eu tenho mais ângulos que lados. O que é que diz a lei dos senos? Que qualquer que seja o triângulo, qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, X está para o seno de 105, assim como 100, que é outra informação que eu tenho, está para o seno de 45. Os ângulos notáveis, que são 30, 60 e 45, você tem que saber. Então, se você pegar aquela tabela trigonométrica, né, do seno e do cosseno, nós temos 30, 45 e 60. Na tabela trigonométrica, o que é que nós teremos? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Raiz quadrada em todo mundo. Raiz de 1 é 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 1, 3. Raiz quadrada em todo mundo. Tudo que é seno e cosseno sempre dividido por 2. E somente a tangente de 30 sobre 3. Então, vale a pena.
Então, quando você fala do seno de 45, tá aqui, pessoal, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Já sei que no lugar desse cara, posso colocar raiz de 2 sobre 2. Mas o seno de 105 não é um ângulo notável. O ângulo de 105. Aí o pessoal que vai fazer católica, vai fazer FUVEST, vai fazer, por exemplo, o UERJ, ou vai fazer seriado, é capaz que ele caia na prova se ele te dar essa fórmula. Já no Enem, essa questão poderia cair facilmente, e eu acredito que se ele te desse essa fórmula, não haveria problema de cair no Enem. Então, o que é que acontece? 105, eu posso quebrar como dois ângulos notáveis. 105, que é o seno que eu quero, vou escrever aqui em cima. Eu posso escrever esse cara como 60 mais 45, que dá 105. Só você não pode se emocionar e dizer que é o seno de 60 mais o seno de 45. Aí você erra. Não é a mesma coisa. É por isso que ele usa essa fórmula aqui, ó. Então imagina que no lugar do A você coloca 60, no lugar de B 45. Então vai ficar seno 60 cosseno de 45, seno 45 cosseno 60. Então vai ficar seno 60, usando essa fórmula que eu te dei. Cosseno de 45 mais seno 45, seno 60. Se no lugar do A eu colocar 60 e no lugar do B eu colocar 45, você vai obter essa expressão. Seno de 60, raiz de 3 dividido por 2. Todos me escutam? Deu uma travada aí. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, valeu. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, mais uma vez na tabela. Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60. Aqui errei, ó. Cosseno, tá? E o cosseno de 60, o meio. Isso aí, Luciano, eu tinha errado, né? Então, aqui, da raiz de 6 sobre 4, ou então você pode escrever raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 4. E aqui, raiz de 2 sobre 4. Vou substituir. Estou fazendo a devida substituição. Lá vamos. Seno de 105 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, seno de 105 é esse cara que eu joguei aqui em cima, ó. Seno de 105 vezes, que ele está dividindo, foi para lá multiplicando. 100 sobre raiz de 2 sobre 2. Ai, meu Deus, tem calma. Vamos lá. Primeira pergunta. Se você parar para analisar aqui, isso aqui é uma divisão de frações. Não tem explicação para esse seno, não, não. Tem não, Fê. Então, se isso aqui é uma divisão de frações, repita a primeira, multiplique para a segunda. Então, vou fazer aqui embaixo. Queijo tá feio para burro. O que eu poderia fazer aqui, se você quisesse, é o seguinte. Se você abrir o olho,
Raiz de 2 sobre 4 é um fator comum. Posso colocar em evidência. Colocar em evidência e transformar em multiplicação essa parcela. Raiz de 2 sobre 4 vezes quanto vai dar isso? Raiz de 3. Raiz de 2 sobre 4 vezes quanto vai dar isso? Para dar ele mesmo é vezes 1. Então, aqui nesse outro, que é a divisão entre frações, repita a primeira. Multiplico pelo inverso a segunda. Aí aqui a gente vai simplificar um monte de coisas. Numerador com denominador aqui, ó, foi embora. 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 4, 50. Então, de azul, 50. Vezes 1 mais de 3. Essa é a distância que ele procurava. Letra D. De dado. Essa questão eu fiz proposital de colocar essa fórmula, que o pessoal de física usa muito, né? E às vezes as pessoas acham que é uma coisa inatingível e não duvido se porque possa cair na prova, não. Seriado 3 nem se fala e não acho que seja uma coisa improvável, principalmente ele dando a fórmula como ele foi dado. Beleza? Vamos seguir? Vamos embora. Então, questão agora me pediram a 34. Vou nela. Essa questão é mais a dificuldade maior dela é a interpretação, tá? E ele diz o seguinte: a promoção abaixo foi realizada na edição da revista Veja de 23 de março de 2011. Paulo vai assinar a revista por 2 anos, com pagamento em parcela única. Analisando bem duas propostas, concluiu corretamente que qual seria a melhor opção? Chego já. João, postei em todos os grupos, João. Essa ficha, revisão 2, foi postada na quarta-feira em todos os grupos do Insight e dos grupos de matemática. Pessoal, já eu começo a fazer, porque se ele pula demais, aí eu vou mais analisar e já discuto sobre isso, tá bom? E eu não tenho problema algum. Tem outras analistas que eu vou fazer também. E ele quer saber qual a opção que melhor atende. Então, veja só. Ele diz que a melhor opção é assine e receba meses a mais. Então, assine e receba meses a mais. Está falando isso aqui, ó. É melhor, pois o valor correspondente a um mês é R$ 2,17 mais barato. R$ 2,17 mais barato que quem, né? Então, se você analisar aqui, ele está dizendo que vai fazer assinatura por 2 anos. Então, João, já eu te mando. Tá? Então, você teve por 2 anos. Então, quando ele fala desse acesso por 2 anos aqui, você vai ter o seguinte. Valeu, Mari. Então, o custo dele, pagamento único, que ele diz que vai fazer R$ 925,60. E esse valor aqui, ele vai ganhar quanto? Você vai fazer
esse pagamento e você vai ganhar 12 meses. Então, se você fizer essa conta aqui, o que é que nós teríamos, né? Você vai ter 925,60 e ao invés de usar por 36 meses. Por que 36 meses? Porque você vai assinar durante 2 anos e ainda vai ganhar mais 12 meses, que é isso que ele está dizendo. Aqui, ó. Assine 2 anos e ganha mais 12 meses. Então, quando você faz essa conta, isso aqui dá R$ 25,70. O preço do mês, tá bom? Então, no mês, é como se você tivesse ganho R$ 25,70 o preço de cada mensalidade. Aqui. Nessa condição da letra A. E ele está dizendo que nessa circunstância, que ele vai ganhar por 2 anos, ele está dizendo que é mais barato, essa opção é a melhor, pois o valor corresponde a um mês, é R$ 2,17 mais barato. Então, vamos verificar se isso é verdade, ok? Então, o que é que acontece o valor por mês quando você vai assinar durante 2 anos? No super desconto. Eu tenho que analisar na mesma quantidade. Quando você vai analisar aqui, você tem 699 dividido por 699,99 em 24 meses. A prestação sai a 29, a mensalidade, e 16 aproximadamente. Esse é o preço do mês. Exatamente, 925 por 36. Por que 36? Porque vai pagar 925,60, mas vai ter 36 meses de assinatura. É o preço por mês. Então, quando você compara o preço do mês aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, a opção 1 ela é mais correta. Assine e receba mais. Mas ela não é mais barata, 2,17. Então, o item está falso por causa desse 2,17. Ela é aproximadamente R$ 3,46. R$ 3,46 mais barato. R$ 3,45. Então, com isso, você já mata a letra B. Porque ele diz assim, ó. A melhor opção é assine e receba meses a mais, que a gente viu que sai mais barato, pois o valor correspondente a um mês é R$ 3,45 mais barato, aproximadamente. Então, quando você compara esse valor aqui e esse valor aqui, a diferença entre eles dá próximo de justamente o quê? R$ 3,45. 3,45, 3,46. Então, significa que a melhor opção realmente é assine e receba mês a mais, e o valor correspondente a um mês é R$ 3,45 mais barato que o outro. Letra B de Brasil. Isa, tranquilo? E aí, Isa? Lete pediu 13. Quem mais? Larissa pediu 18, tá aí. E 26 também. Vou botar aqui a 26 na sequência. Vamos embora. Questão 9. Vamos fazer a nona. Nona e depois da nona, 9 e 11. Eu vou fazer logo a 11 e depois eu volto para 9. Fechado? Essa aí foi um pedido. Questão 11. Após um grande período sem aumento salarial, os trabalhadores de uma empresa, de uma indústria, receberam reajuste de 20% sobre seu salário bruto.
ao longo do período sem aumento. A inflação aumentou os preços dos produtos e serviços em 25%. Então, com isso, qual foi a perda do poder de compra desse trabalhador no período considerado? Aqui a ideia é bem simples. Ó. Vamos supor que esse trabalhador, tudo que ele ganha, ele gasta. Então, aqui, ó, salário. Bem simples. O cara ganha R$ 100. E o gasto do cara por mês, 100. Então, a relação quantas vezes o salário é maior que o gasto, a relação é salário sobre gasto. É 100 sobre 100. Isso aqui dá um inteiro. Um inteiro seria 100% a relação do salário para o gasto. Sendo que o salário aumentou em 20%. Quem aumenta 20% de 100 vale quantos reais? Não são R$ 20? Então o salário dele foi para 120. E o gasto dele aumentou em 25%. Então, 25% de 100, R$ 25 vai para 125. Se eu quiser saber quanto é a relação do salário pelo gasto agora, é pegar o salário e dividir pelo gasto. Como isso aqui é uma fração redutível, eu posso simplificar em cima e embaixo por 100. Se eu simplificar em cima por 100, dá 4. Por 100 não, por 25. Embaixo dá 5. E 4 quintos equivale a 0,8, ou quem preferir. Pessoal, rapidinho. Não sei o que está acontecendo hoje, não. Mas ele vai voltar aí rapidinho. Só peço que tenha um pouco, 10 segundos de paciência aí, tá? Eu acho que agora entrei e vou mais uma vez compartilhar a tela com vocês. Tá roteando aí?
Então, deixa eu voltar na explicação, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que é muito rápido, porque terminou as pessoas deixando offline. Então, ele diz que após um grande período de aumento salarial, os trabalhadores de uma indústria receberam um reajuste de 20% sobre o seu salário. Então, os caras ganhavam 100, tá? E agora os caras vão ganhar quanto? Se vai aumentar em 20%, os caras vão ganhar 120. Beleza? Já o gasto dos caras, que é justamente por causa do período da inflação, não é isso? Então, nesse período da inflação, o gasto era 100 e com a inflação ele foi para 125. Beleza? Então, qual é o poder de compra desses trabalhadores no período considerado? Qual foi a perda? Então, o que é que acontece? A relação do poder de compra aí, pessoal, é a relação do salário pelo gasto. É quanto o salário em relação ao gasto vai ter aumento ou vai ter déficit. Então, antes, quando você faz isso aqui, a relação salário por gasto, que eu vou botar salário inicial por gasto inicial, é 100 sobre 100, que dá 1 inteiro. Fechado? Já no final, o salário final sobre o gasto final que você vai ter foi o aumento de 120 sobre 125. Então, se você divide aqui por 25, na verdade, por 25 não. Eu até falei errado, né? Se eu simplifico aqui, eu posso simplificar por 5. Por 5 aqui em cima ficaria 24. E simplificando embaixo por 5 dá 25. Ou então, se você dividir 24 por 25, vai dar 0,96. Eu tinha errado a conta anteriormente. Preocupado com o travamento. Pessoal, presta atenção. Basicamente, acabei. Se o valor inicial era 1 inteiro, que equivalia a 1 inteiro, né, 100%, porque 1 inteiro é 100 sobre 100, pessoal. E agora, a relação do saldo do salário pelo gasto é 0,96. E 0,96 é 96 sobre 100, que é 96%. Então, a relação de antes e depois agora seria justamente o quê? Se antes ele tinha uma relação de 100%, agora a relação do salário em relação ao gasto é 96%, ele teve uma perda. Uma perda de quantos por cento? De 4%. Tranquilo? Sim ou não? Beleza, Carol? 120. Não, não posso. Maria Clara está dizendo. 120 está para 100%. Eu não entendo o seu 125 menos X, Maria Clara. Você não sabe que o salário é o mesmo que o gasto, Isa. Se você quiser fazer com letras, você pode, Isa. Aqui, ó. Você poderia dizer que o salário aqui, Isa, era S e o gasto era G. Se você quiser fazer com letras. Eu acho que vai ficar mais difícil quando você pede uma variação percentual. É melhor você pedir, supor valores numéricos. Isso, a relação do poder de compra. É quanto o seu salário está em relação aos gastos. É o poder do seu salário em relação aos gastos. Então, se seu salário aumenta em 20%, quem quer aumentar 20%, você multiplica por que fator, né? 1,20? Se seu gasto aumentou em 25%, quem quer aumentar em 25%, você multiplica por 1,25. A relação aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de P
salário por gasto de poder de compra de P. E agora, quando eu divido esse aqui, ó, esse salário por esse gasto, vai ser 1,20 sobre 1,25 e S sobre G vai ser de P. Então, esse aqui vai ser 0,96P. Então, o poder de compra era 1P e agora é 0,96P. Então, baixou 0,04P e 0,04P equivale a 4%. Fechou? Tranquilo? Mais uma. Vamos embora. Como eu pulei de pedir, ó, questão de gráfico. A pessoa está com muita dificuldade aí, quem tentou fazer, com relações de gráfico, que isso aqui é muito comum, quando você envolve justamente essas tomadas de decisões. Vamos embora. Essa questão, na verdade, ela é mais trabalhosa, tá? Do que difícil, na minha opinião. Mas ela é difícil da compreensão, é chata. Mas vamos embora. Então, só para marcar aqui que eu já fiz, fiz a 11, vamos para 9. Eita, Letícia, essa 3 é a tua cara. Lá vai. Uma famosa loja de doce de uma cidade turística, no interior de São Paulo, vende dois tipos de produtos, sorvete e chocolate. Após o mapeamento estratégico da empresa, fez um levantamento das vendas mensais de sorvete e de chocolate, realizado durante o período de um ano, de novembro a outubro. Ok? Esse levantamento está representado no gráfico a seguir. Considerando que cada venda contabilizada corresponde apenas um tipo de produto, ou seja, não há vendas em que tanto chocolate como sorvete tenham sido adquiridos ao mesmo tempo pelo mesmo cliente nessa loja. Com relação ao chocolate, o número de vendas mensais de fevereiro a abril, então aqui, ó, de fevereiro a abril, ok? E de agosto a outubro, são idênticos e corresponde à média entre os números mensais máximos e mínimos. Então, veja só, com relação ao chocolate, que está falando do chocolate, nesses 3 meses, de fevereiro, abril e de agosto a outubro, são idênticos. Isso aí dá para aceitar facilmente, tá? E esses valores correspondem à média entre o número máximo e mínimo de vendas. Então, o máximo de venda de chocolate, ou o máximo aqui, ó, de chocolate. O chocolate é a bolinha azul, é a bolinha preta, na verdade. E o mínimo de chocolate está aqui, ó. Se esses valores de rosa equivalem à média entre esse máximo e mínimo, então se eu chamar esse máximo aqui, ó, chamar de K. Então a média entre K, que é o máximo, ou emissão de máximo, chama ela emissão de máximo. Mais o mínimo, que é 2.800, a média entre eles vai ser esse cara que é 5.600. Foi isso que ele disse no texto. Tranquilo? 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, 5.600 vezes 2 dá 11.200. 2.800 somando vai para lá subtraindo. Quanto é 11.200 menos 2.800? 8.400. Esse é o máximo.
Beleza? Vamos lá. Já em relação ao sorvete, ou seja, o sinal de mais, os números de vendas mensais de fevereiro a abril e de agosto a outubro também são idênticos. Aqui, ó, o sinal de mais. São idênticos. E corresponde a 50% do número mensal máximo de vendas. Então, essa quantidade laranja é 50% do total máximo. O máximo aqui de sorvete, né, 15 mil. Essa quantidade de laranja vai dar 7.500. Porque 50% não é a metade. Ok? Enquanto que o número mensal mínimo de venda de sorvete corresponde a 25% do número mensal máximo. Então, a quantidade mínima de sorvete está aqui, ó. E essa quantidade vai valer 25% do máximo. 25% do máximo é 25% de 15 mil. Então, quanto é que dá? 25% de 15 mil é um quarto de 15 mil. Metade de 15 mil é 7.500. Metade de 7.500 dá 3.750. Se você pegar 25 e multiplicar por 150, vai dar 3.750. Achei todos os valores que eu procurava. Aí, o que é que ele pede agora? Além disso, sabe-se que de novembro a outubro, o valor médio pago pelos clientes na compra de chocolates foi de R$ 12 e na compra do sorvete foi R$ 18. Qual o faturamento anual da loja para o período analisado? Porque ele diz, João, aqui, ó. Beleza? Então vamos nessa. Então, novembro, dezembro e janeiro foram 15 mil vendas cada mês de sorvete. Então, só aí foram 45 mil. 45 mil vendas. E cada venda de sorvete custa R$ 18. Então, o faturamento somente aí, aqui, ó, 15 mil mais 15 mais 15 mil, 45 mil. Aqui, mais 7.500 mais 7.500 mais 7.500. 3 vezes 7.500. Aqui, 3.750, 3.750, 3.750, que é justamente de maio a julho, mais 3 vezes 3.750. Isso aqui é só a quantidade vendida no ano de sorvete. E aqui, justamente, nesse período de agosto, setembro e outubro, ele diz que é 7.500 também. Então, 3 vezes 7.500. Quando eu fizer essa soma inteira, é todo o número de vendas realizada de chocolate, de sorvete no ano. Mas cada venda custa quanto aí? R$ 18. Então vai ser isso vezes 18. Isso aqui é somente o gasto com sorvete. Na verdade, o faturamento com sorvete da loja. Para que eu ache o faturamento com chocolate, você vai fazer bem análogo. Aqui com chocolate agora. O chocolate agora, nos 3 primeiros meses aqui, novembro, dezembro, janeiro, cada mês foi 2.800. Então vai ser 3 vezes 2.800 mais. De fevereiro a março e abril, que está aqui circulado, cada mês foi 5.600. Então vai ser mais 3 vezes 5.600 mais maio, junho e julho,
Cada mês foi 8.400, que eu acho que encontrei aqui, ó. Então, mais 3 vezes de 8.400. E, finalmente, agosto, setembro e outubro, custou 5.600 vezes 3. Então, quando eu fizer essa soma aqui, é o número de vendas de chocolate. Sendo que cada venda do chocolate custa quanto? 12. Vai ser isso vezes 12. Se eu calcular tudo que está aqui dentro do parêntese, fizer essa soma todinha, e depois que eu realizar essa soma todinha, depois que eu realizar essa soma, eu vou lá e multiplico por 12. Eu depois vou pegar esse outro aqui, vou pegar toda essa soma, depois multiplico por 18. Eu vou pegar esses dois valores e vou fazer o quê, pessoal? Vou somar. E quando eu somar isso tudo, vai dar exatamente que letra? Questão 9, letra B de Brasil. Tranquilo? Questão trabalhosa, chata. É o tipo da questão que, se fosse numa prova de vestibular, a minha indicação é pula. Se der tempo, você volta para ela. Mas aí é aquela história, né? Veja que essa questão, ela, na verdade, foi mais difícil de interpretar do que complexidade de uma ideia fantástica, né? Mas é uma questão que ela está pronta para pular, como o Mário falou aí. Bateu o olho, essa questão acho que é longa, pulei. Vamos para 23, vamos para 13. Essa aqui é um dos famosos clássicos dos vestibulares, né? Então, se espera que a qualquer hora caia nas provas. Tem professores de física que realmente adoram essa questão. E até eles dão um bisu, os alunos vão à loucura aí. Ele fala o seguinte: deixa eu botar uma. 3 máquinas PQR trabalhando juntas fazem um trabalho em X horas. P necessita, sozinha, de 6 horas adicionais para fazer o trabalho. Ou seja, se fosse P somente, faria o trabalho em X mais 6 horas. Q, 1 hora adicional, ou seja, demoraria X mais 1. Ok? E R, X horas adicionais. Então, na verdade, se os três juntos demoram X horas e R sozinha vai demorar X horas a mais, então R vai demorar 2X horas, X mais X. Até aí alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza. Pensa comigo. Se eu dissesse para você que Candy faz um serviço em 3 horas, Candy faz um serviço em 3 horas, é como se eu fosse uma máquina e dividisse esse meu serviço em 3 partes iguais. Por que não ao quadrado, Saulo? Porque ele está dizendo que é adicional. Então, se é adicional, Saulo, é x mais x. São x horas e ele vai adicionar mais x horas. Então, x mais x dá x. Agora, se fosse vezes x horas, vezes, aí seria x vezes x, x quadrado. Então, se eu dissesse para você que eu faço um serviço em 3 horas, vou chegar ainda, Maria Rita. Então, a cada hora eu faço que relação? Eu faço
um terço do serviço. Se Maria Rita faz o mesmo serviço, em 4 horas, é como se ela dividisse em 4 partes. Então, a cada hora, Maria Rita faz que fração de serviço? Uma parte de 4, não é assim? Então, se ao invés de fazer em 3 horas ou em 4 horas fossem em X horas, em 1 hora faria que fração do serviço? 1/X. Então, as 3 juntas fazem X horas. Em 1 hora, faz uma parte do total de X. Só a máquina R faz sozinha em 2x horas. Em 1 hora, faz 1/2x. A máquina Q faz em x mais 1 hora. Então, somente em 1 hora, 1/x mais 1. A máquina P faz em x mais 6 horas. Então, em 1 hora, 1/x mais 6. Até aqui, tudo bem? Beleza, né? Então, pensa comigo agora. Se eu pegar o que P sozinha faz em 1 hora e somar o que Q faz sozinha em 1 hora, vai dar exatamente o que P e Q juntas fazem em 1 hora. Se eu ainda mais somar com o que R faz em 1 hora, então vai dar exatamente o que P, Q e R juntas fazem em 1 hora. Então, se eu somar essas 3 quantidades, vai dar 1/X. Ok? Só montar isso aí poderia ser uma questão do Enem. Só essa montagem poderia ser uma questão. Então, isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, isso é uma equação. A minha dica, como é que a gente faz uma soma de frações? Tu tira o MMC. Para tirar o MMC com 3 parcelas, que tem X, vai dar certamente uma coisa de terceiro grau. Então, a minha dica é o seguinte, vou passar uma dessa para o outro lado. Vou abrir aqui um espaço para pegar essa folha. Então, aqui, ó, 1/X, 1/X mais 6, 1/X mais 1. Eita, que hoje tá com a macaca preta, viu, pessoal? E aí, destravou? Calma que vai ficar bom. Tenha fé. Hoje, quando começa a travar, eu fico doido. Hoje vai. Aí ele vai passar essa fase do coronavírus bem, que hoje não vai. Então vamos embora. Ó, deixa eu voltar aqui. A gente estava nessa expressão, nessa equação. 1/x mais 6, mais 1/x mais 1, mais 1/2x igual a 1/x. Aí eu disse, soma de frações, o que é que ele faz? Tira o MMC. Então eu disse que a minha dica aí era trabalhar com 2 parcelas e não com 3. Então eu vou pegar esse 1/x que está somando, vou mandar para o outro lado subtraindo. Beleza? Então eu vou arrumar um espaço aqui. Para que eu possa
Maria Fernanda, por que virou fração? Por que, Maria Fernanda? Porque é o seguinte, na verdade, não é que virou fração, né? Eu sei o tempo que ela faz. Então, pensando numa máquina regularmente aqui, se eu digo para você que ela faz um serviço durante 10 horas, 10 horas de serviço, ela vai fazer um serviço em 10 horas. Então, em uma hora, ela vai fazer que fração do serviço? Né? Um pedaço do total de 10? Por isso que eu trabalhei. Então, aqui, voltando, a primeira, em uma hora, faria 1 sobre x mais 6. A segunda, 1 sobre x mais 1. A terceira, fazia em 1 sobre 2x, que eu disse que ia passar para o outro lado subtraindo. Não é isso? Soma de frações eu tiro o mínimo. Se fosse o denominador aqui, pessoal, se fosse assim, ó, 1/3 e 1/4, que é um MMC entre eles. O MMC entre eles não seria o produto deles? Se você abrir o olho aqui, ó, x mais 6 e x mais 1, ele não tem fator em comum. Aí você pode dizer, tem sim, tem um x. Não, quando a gente fala fator, é fator multiplicativo. Tá certo? Então não tem fator comum multiplicativo. Teria se fosse assim, ó, x vezes 6 e x vezes 1. Aí x era fator multiplicativo, mas x mais 6 não. Então, quando você tem dois caras que não têm fatores em comum, o MMC é o produto deles. Então, eu multiplico. Quando você tira o MMC do lado esquerdo, o que é que você vai fazer? Você divide por esse e depois multiplica pelo de cima, né? Assim? Então, quando eu pego x mais 6 vezes x mais 1 e dividir por x mais 6, vai me restar x mais 1 vezes 1 do x mais 1. Mais. Quando eu pego isso tudo, x mais 6 vezes x mais 1 e dividir por x mais 1, dá x mais 6 vezes 1. X mais 6. E nesse outro caso, o que é que acontece? Você concorda que 2x é o dobro de x? Se 2x é o dobro de x, então 2x é múltiplo de x. Então, em mesmo entre dois números que um é múltiplo do outro, é o maior deles. Então, quando você pegar 2x e dividir por x, dá 2. Vezes 1, deu 2. Menos 2x dividido por 2x dá 1, vezes 1 deu 1. Aqui é paciência oriental, pessoal. Não é igualdade de frações? Meios pelos extremos. Então, organizando aqui, isso aqui vai ficar 2x mais 7. Vou multiplicar por 2x. Isso aqui vai ficar 1 vezes x mais 6 vezes x mais 1. Quando fizer as devidas contas aqui, ó, 2x vezes 2x dá 4x quadrado. 2x vezes 7 dá 14x. E quando eu distribuir aqui, como o pessoal chama de chuveirinho, x vezes x, x quadrado. X vezes 1 deu x. 6 vezes x dá 6x. 6 vezes 1 deu 6. O que é isso? É a equação de segundo grau. Como é que eu resolvo isso? Bhaskara. Para fazer por Bhaskara, um dos lados vai ser igual a quanto? A 0. Então, eu passo todo mundo para um lado só. Se eu pego esse x quadrado que está somando e passar para lá, vai subtraindo. Então, vai ficar 4x quadrado menos x quadrado. Vai me dar 3x quadrado. 6x mais x dá 7x.
Tá somando, vai para o lado subtraindo. Quanto é 14x menos 7x? 7x. 6 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Menos 6. Ficou zero. Então, pela equação do segundo grau, a famosa equação do segundo grau, a famosa equação de Bhaskara, você resolve desse jeito, né? Onde esse coeficiente A aqui é 3, o B é 7 e o C é menos 6. Então, por Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, em que o delta é b quadrado, menos 4ac. Então, calculando logo delta, b quadrado, 4 vezes a, vezes c. 7 quadrado, 49. Menos com mais dá menos, com menos deu mais. 4 vezes 3 deu 12. 12 vezes 6 dá quanto? 72. O delta é 121. Então, o x vai ser menos o b, menos 7, mais ou menos raiz de 121, dividido por 2a. Raiz de 121 é 11 sobre 6. Duas respostas. Pelo menos numericamente. Menos 7 com mais 11 dá 4 sextos de hora. Menos 7 com menos 11 dá menos 18. Dividido por 6 dá menos 3. Mas a quantidade de horas não pode ser negativa, né, pessoal? Então isso aqui não convém. E 4 sextos de hora vale quanto, pessoal? 4 sextos de hora. 4 sextos de hora, cada hora vale 60 minutos. Isso dá 40 minutos. Porque 60 por 6 não dá 10 vezes 4, 40. Ou seja, o x é 40. Vamos ver o que ele pergunta aqui, ó, voltando no texto. Com base nessas informações, o tempo mínimo em minutos que as três máquinas gastam trabalhando. Morro mesmo. É, meu filho, vou ter um ataque já já mesmo. Vamos embora. Paciência oriental, né, Maria Rita? Tenha vergonha. Até tu. Vê aí, pessoal. Destravou? Tá aparecendo a tela para vocês? Me digam. Tá aparecendo a tela para vocês ou não? Deixa eu escrever.
Mas me escutam? Sim, massa. Então vamos lá. Tenha fé. É questão de fé, minha filha. Tá pensando que não tem chinês cristão, não, é? Eu sou cristão, tenho fé. Agora vai. Vamos embora. Eita, febre do rato. Chore não. Então, questão 13, já matamos. Voltou na tela pelo que eu tô vendo aqui. Não é isso? Vamos para 23. Vamos embora. Só adora isso. Fale não. Eita, que a gente faz de tudo para que as coisas deem certo, mas às vezes é uma loucura. Vocês nem imaginam. Questão 23. A dona de uma joalheria irá sortear entre suas 10 funcionárias 4 anéis idênticos. Serão realizados 4 sorteios simultâneos, em que todas as funcionárias poderão participar em iguais condições, podendo receber mais de um prêmio. A quantidade de resultados possíveis ao fim dos sorteios. Então, o que é que nós temos? Se liga, o pessoal adora esse tipo de questão. Eu tenho a funcionária 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só baixar aqui. 6, 7, 8, 9 e 10. São 4 anéis, tá bom? 4 anéis. Então, o que é que pode acontecer? Possa ser que tenha a primeira funcionária muita sorte. Ela pode ganhar 4. Só ela ganha as 4. Ela vai adorar. As amigas dela não. Mas poderia ser que fosse a segunda que ganhasse os 4. É uma outra opção. Mas poderia ser que as 4 primeiras ganhassem e as demais não. Então, o que é que esse tipo de problema, pessoal? É um problema que eu tenho 4 unidades, 4 anéis, e eu preciso dividir em quantos grupos? Deixa Deus em paz, meu filho. 10 grupos. São 10 pessoas. Então, para dividir em 2 grupos, eu precisaria somente de uma barra. Se eu dividir em 3 grupos, eu preciso de 2 barras. Se eu quiser dividir em 4 grupos, eu preciso de 3 barras. Se eu quiser dividir em 5 grupos, 4 barras. Alô, 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 alô. Voltou, 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 voltou.
Hoje tá pau, viu, galera? Não teve, juntando todas as revisões, todas as aulas que eu dei do ano, teve tanto problema. E aí? Estão me escutando, estão me vendo? Tá vendo a minha tela? Tá tudo ok? Porque no meu celular não aparece mais nem na minha tela. Mas vamos. Saulo não? Nem tela, nem nada? Sim, tudo ok? Então, podemos, Saulo, e aí? Falta tela. Não sei, Saulo, agora. Ah, tá dizendo que tá tudo ok. Então, vê aí, Saulo, rapidinho. Então, o que é que aconteceu, pessoal? A gente verificou o seguinte. Calma, mas nós vimos que nós tínhamos 10 grupos, que são 10 funcionários. Então, de novo, eu tenho 4 anéis. Desses 4 anéis, se eu quisesse dividir para 2 funcionárias, eu só preciso de uma barra. Ficou 2 para uma e 2 para outra. Se eu quisesse dividir para 3 funcionárias, eu preciso de 2 barras. Aqui, ó, primeira funcionária, segunda funcionária, terceira funcionária. Beleza? Deixa eu só sair aqui do celular e voltar. Porque no celular eu não consigo ver a minha imagem. E eu preciso ver a minha imagem para saber se está correndo tudo direitinho. Beleza? Então, o que é que nós temos, né? O que a gente tem aí é que para uma barra, de novo, eu tenho 4 anéis. Quero dividir para duas funcionárias. Uma barra. Funcionária da esquerda. Não está gravando a tela, Carol? Estou vendo tudo aqui. Pronto. Acho que estava travado antes. Então, o que é que acontece? Uma barra eu divido com 2 funcionários, em 2 grupos. Se eu trabalho, coloco 2 barras, eu divido em 3 grupos. Se eu coloco 3 barras, eu divido em 4 grupos. Então, a quantidade de grupos, pessoal, vai ser sempre um a mais que a quantidade de barras. Se eu tenho 10 funcionárias, eu tenho 10 grupos. Então, para que eu consiga dividir em 10 grupos, eu vou colocar quantas barras? 9. Então, eu vou colocar 9 barras. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa configuração que eu estou traçando as 9 barras significa o quê? Essa configuração significa que a primeira funcionária ganhou nada. A segunda funcionária ganhou nada. A terceira funcionária ganhou 1. A quarta funcionária ganhou nada. A quinta funcionária ganhou 1. A sexta ganhou 1. A sétima ganhou 1. A oitava ganhou nada. A nona ganhou nada. E a 10ª ganhou nada. Então, isso é uma possibilidade. Então, à medida que eu troco essas barras de posição com os anéis, vai gerar uma solução diferente. Então, é como se eu tivesse aqui, ó,
é como se nós tivéssemos aqui quantos símbolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos, que são 9 barras, mais 4 anéis, que são as 4 bolinhas. São 13 símbolos. Se eu trocasse um anel com a barra de posição, a configuração ficaria essa aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, olha como ficaria. Mudou a configuração. Então, à medida que eu for trocando de posição aqui, um anel com a barra vai gerar uma solução diferente. Então, como eu tenho 13 símbolos, que são 9 barras e 4 anéis, então, se eu fizer uma permutação dos 13, com 4 elementos, anéis entre si repetidos, e 9 barras também. Se eu fizer essa conta para permutação de 13 com 4 e com 9 repetidos, isso aqui é 13 fatorial sobre 4 fatorial, 9 fatorial. Sendo que esse 13 fatorial eu posso reduzir até o 9. E o 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. Quando você faz a devida simplificação aqui, 9 fatorial em cima com 9 fatorial embaixo vai morrer. Explico só um minutinho só, Mari. 4 vezes 3 daria 12. 2 com 10 cortou. Que aí vai ficar 13 vezes 11 vezes 5. Cuja resposta que não era nem para você fazer a conta. Ó. Se eu multiplico 13 vezes 11, a terminação é 3 vezes 1, que dá 3. E quando eu pego essa terminação de um número com terminação 3 vezes 5, vai dar uma terminação em 5. Então, o único cara que termina em 5, 715. Antes disso, né? Pedro, qualquer outra maneira que você vai fazer, você vai falar de mais complexidade. Então, o que, é que você... eu acho que não vale a pena você fazer por outra maneira, por combinações completas. Vou explicar em ordem que me perguntaram. Mariana perguntou, Kenji, pode explicar por que o 13? Porque são 9 barras, Mariana, e 4 anéis. E quando eu troco as 9 barras de posição com os anéis, olha aqui, ó. E os 4 anéis, quando eu saio trocando de posição barras com anéis, você vai gerando um resultado diferente. Então, tanto as barras quanto os anéis entram na contagem. Por exemplo, dessa configuração do jeito que está aqui, significaria que as 9 primeiras funcionárias não teriam nada. E a última teria 4. Beleza? A Lívia diz, eu poderia fazer por combinação? Pode fazer por combinação, Lívia. A combinação seria assim, ó. Se você quiser fazer por combinação, que talvez atenda ao que Pedro perguntou. E o que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, eu tenho 13 símbolos. É como se tivesse 13 espaços. Se eu souber onde, desses 13 espaços, onde eu vou colocar as 4 barras,
as 4 bolas, por exemplo, os 4 anéis, eu sei automaticamente onde vai ficar as 9 barras. Então, se eu tivesse escolhido dos 13 locais, se eu escolher 4 para colocar os anéis, então, se eu disser que eu escolhi essas 4 últimas posições, se eu trocar de posição entre esses caras, vai mudar alguma coisa? Não, então a ordem não importaria. Então, seria um caso de combinação de 13 espaços que eu escolheria 4. Combinação de 13, 4 a 4. Ou então você diz que é uma permutação de 3 elementos com 4 e com 9 repetidos. Tranquilo? Mônica, geralmente você tem que entender que esse negócio de barra e bola é quando você trabalha com quantidade inteiras e cada quantidade dessa você pudesse ter mais do que uma opção. Então, é uma forma de você analisar. Imagina assim, só para você. A combinação com repetição seria outra história, porque ele aumenta, mas tá associado com combinação com repetição símbito. É como se eu dissesse assim: eu vou comprar 5 bolos. E nesse bolo você tem disponível chocolate, morango e formigueiro. Eu poderia ter comprado 2, 2 e 1? Poderia. Poderia ter comprado 1, 1 e 3? Poderia. Poderia ter comprado 0, 0 e 5? Poderia. Então eu tenho 5 unidades, 5 bolos, e desses 5 eu vou escolher, vou dividir em 3 grupos. Se eu colocar somente uma barra, eu divido em 2 grupos. Se eu colocar mais uma barra, eu divido em 3. É isso que a gente coloca. Não, você tem que entender, depende do que você considera o que é barra e o que é bola. Aí isso vai depender da sua consideração, Ju. Eu coloquei as 5 unidades com mais bolinhas. As 5 unidades são os 5 bolos que eu tenho. E as barras é a quantidade de sinal de mais que tem aí. Você tem 3 grupos, fazer 2 sinais de mais. É isso que a gente faz. Beleza? Então, questão 23, letra B de Brasil. Eu posso fazer a 24 também. Essa questão sempre. Fale. Eita, que o negócio tá osso. Vamos fazer a 24? É, meu amigo. Vai ser uma junção agora. O momento Buda com o cristianismo agora. Vamos embora. Lá vai. No ano passado, uma indústria de cosméticos investiu em muitas companhias publicitárias
E para verificar a eficácia delas, desenvolveu estudo em relação ao lucro durante o mesmo ano. Presta atenção. Como resultado, recebeu uma modelagem matemática. Já estou acabando, Mônica, tá? Ana. Demonstrando que os lucros relacionaram-se com a quantidade de inserções comerciais da seguinte maneira. Ele deu a fórmula. Em que L é o lucro obtido em milhares de reais e que é a quantidade de expressões comerciais. Membros da diretoria reuniram-se e decidiram utilizar a mesma modelagem como estratégia de marketing atual. Só vou basicamente acabar essa mais uma. Para que a indústria não tenha prejuízo, a quantidade de inserções comerciais deve estar em qual intervalo? Vamos ver só. Normalmente, quando você estuda aqui, você observa que o lucro está em função da quantidade de inserções comerciais. Então, para cada quantidade que você tem um lucro. Geralmente, quando você estuda funções, para cada x você tem um y. Ou seja, o x faz papel de quê? E o y faz papel de L. É isso que está acontecendo. Beleza? Aqui, pessoal, é como se eu tivesse várias funções. Isso aqui é como se fosse uma função. Chama função A. Aqui, chama função F. Aqui uma função G. Isso aqui é como se fosse uma outra função. H. E ele está querendo exatamente para que a indústria não tenha prejuízo. Então, a indústria não vai ter prejuízo se esse lucro ele for maior que zero ou igual a zero. Então, se o lucro for zero, ele não tem prejuízo. Então, o lucro vai ser menos 2 vezes Q menos 40, vezes Q menos 80. Quando esse produto for maior que zero, igual a zero. Quando você entrar em função quadrática, fica um pouco mais fácil ainda essa questão. Tá? Então, lá vai. Nessa primeira parte aqui, considerando isso como uma função, que eu chamei isso aqui de uma função H, uma função constante. Então, na minha função H, o resultado é sempre menos 2. Se o resultado é sempre menos 2, o resultado é sempre negativo. Beleza? Já na minha função G, que é essa aqui, ó, é uma função do primeiro grau. Concorda comigo? Função do primeiro grau, crescente ou decrescente, pessoal? É uma função do primeiro grau que é variável que tem expoente 1. Ela é crescente ou decrescente, pessoal? Crescente, porque o coeficiente angular é positivo, é mais 1, não é isso, Lucas? Então, se eu quiser saber o momento que essa função zera, se eu quiser saber o momento que ela zera, não é o zero da função, então é só igualar a minha função a quanto, pessoal? A zero. Para saber onde ela é positiva ou negativa, a gente verifica onde ela zera primeiro. Se eu igualar ela a zero, que é 40. Então, preste atenção nesse detalhe bobo. É uma função crescente, que o meu coeficiente A é positivo, é 1. O gráfico é uma reta, porque é a função do primeiro grau. E ela vai cortar o eixo aqui em 40, que é meu zero da função. Tudo bem? À direita de 40, a minha função aqui
É positiva ou negativa, pessoal? Hein, turma? Positiva. E a esquerda de 40? Função aí é o quê? Negativa, que está abaixo desse x. Olhando a última parcela agora para finalizar, essa função aqui é a função f. Essa função f tem o comportamento de uma função, também seria uma função do primeiro grau, que é variável que teria expoente 1, e ela seria crescente ou decrescente? Hein, turma? Seria crescente ou decrescente? Crescente também. E para analisar onde ela zera, só igualar a zero, que vai ser 80. Então, por uma questão de coerência, como 80 está à direita do 40, a função crescente passou aqui em 80. À direita de 80, a minha função é positiva. À esquerda de 80, a minha função é negativa. Até aí está tudo bem? Vou acabar agora. Presta atenção. Aqui. O que é que ele está querendo? Ele está querendo saber quando o lucro é positivo. O lucro aqui, né, justamente a multiplicação dessas três funções. Quando a multiplicação dessas três funções for positiva. Então, para fazer a multiplicação das três funções, vou fazer aqui agora. A dica aqui, ó, como se você estivesse fazendo uma tabela. É um problema difícil. É um problema difícil que se espera a qualquer hora que volte a cair, assim, que caia numa prova como o Enem. Aí você vai multiplicar os sinais. Menos com menos. Mais. Mais com menos. Menos. No meio. Menos com mais. Menos. Com menos. Mais. Na ponta. Menos com mais. Menos. Com mais. Menos. A região que ele quer é essa, em que o lucro é maior que zero, ou igual a zero. Então, a região em que o lucro é maior que zero é na região positiva. E se for justamente 80 ou 40, ela zera. Então, os valores de Q são os valores entre 40 e 80, incluindo 40 e 80. Porque em 40 e 80 ele não tem prejuízo. Ele zera. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Fazer mais uma? Essa questão. Vamos fazer, Mônica, essa questão 26? Essa questão é uma questão difícil. Olha lá. Uma loja vende um produto cujo valor em reais é V. O cliente pode pagar pelo produto em duas parcelas de mesmo valor P. Então, hoje, custa V. Daqui a 30 dias ou 60 dias, ele vai pagar P mais P. Tudo bem? Nesse caso, a loja cobra juro mensal sobre o saldo devedor de cada mês com a taxa I. Mas calcula o valor das parcelas de maneira não convencional. Se o cliente optar por compra
por comprar esse produto, parcelado em 2 vezes, a primeira prestação será paga 1 mês após a data da compra, nessas condições. Então, vê só. Quando você quer dar um aumento de 10%, você multiplica por que fator? Hein, pessoal? 1,1 que é 1,10. Se eu quiser aumentar um negócio de 37%, eu multiplico por que fator? 1,37. Então, se ele quer aumentar de uma taxa aí, então a sua dívida após 1 mês não vai ser mais V, vai ser 1 mais I vezes V. Esse é o seu saldo devedor após 1 mês. Hoje era V, então o saldo devedor vai ser 1 mais I vezes V. Aí o cara vai lá e vai pagar uma prestação que ele chamou de P. Então, eu vou pegar desse saldo devedor, que é 1 mais I vezes V, e vou retirar P. Esse é meu novo saldo devedor. Em 30 dias, esse é o que me sobra dívida. Quando passar mais 30 dias, ele vai pegar esse saldo devedor e vai aumentar de uma taxa I. Então, ele vai pegar esse novo saldo devedor e novamente vai multiplicar por 1 mais I. Pessoal que faz aí, ó. Beleza, Mônica? O cara devia ver, quando acrescentou uma certa taxa aí, então ficou 1 mais I vezes V. Aí ele foi lá e pagou uma prestação P, uma parcela P. Então a sobra, que é 1 mais I vezes V, tirando o P, é o novo saldo devedor. No outro mês, ele vai pegar esse saldo devedor e multiplicar por 1 mais I. Vai ser quanto ele ficaria devendo. E esse saldo devedor aqui, segundo o texto, as parcelas não são iguais. Então essa parcela, que é a última, vai ser igual a P. Ele quer saber que parcela é essa. Quando eu saio desenvolvendo aqui, estou quase no fim. 1 mais I vezes 1 mais I dá 1 mais I ao quadrado, vezes V. Menos 1 mais I vezes P. Menos 1 mais I vezes P está subtraindo, vai para o outro lado somando. Se você pegar o lado direito e colocar P em evidência, P de pato, P vezes quanto vai dar isso? 1, que P vezes 1 dá o próprio P, mais 1 mais I. Não é isso? Resolvendo aqui dentro que eu estou acabando. Um mais 1 dá 2, 2 mais I. Fazendo aqui embaixo, ó. Dois mais I está multiplicando, passou o quê? Dividindo. Deixa eu apagar só para não poluir. Então, 1 mais I ao quadrado vezes V, dividido por 2 mais I, esse é o valor de P. Então, o valor da prestação é V vezes 1 mais I ao quadrado, dividido por 2 mais I. Na minha opinião, essa é uma das mais difíceis. Tá bom? Pessoal, o gabarito tá aí. A gente colocou resolvido. Essa questão é difícil, Mônica. Principalmente porque ele trabalha com parte literal, né? Então, assim, é difícil. Não acho estranho se caísse no Enem. Não acho estranho se caísse no seriado, mas faz parte. Eu tenho que fazer também as questões
também mais difíceis, tá certo? Então, obrigado aí pela presença. Hoje tá ziquezira, mas na próxima semana a gente volta com tudo. Calma, Ana, depois refaz, tira dúvida. Obrigado a todos. Abraço, beijo grande. Até mais.